Uma boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder novamente estar aqui em contato com os irmãos que nos assistem e levar a palavra de Deus através desse nosso momento de culto, ainda à distância, que é o quarto domingo de Páscoa. Hoje, amanhã, domingo, dia 25 de abril, quarto domingo de Páscoa. E ainda cultos à distância, porque vivemos aqui em Uberlândia ainda o toque de recolher, a partir das 20 horas, em função ainda da situação bastante grave que estamos vivendo aqui na cidade, apesar de algumas medidas restritivas que foram colocadas sobre a população e a cidade. Parece que teve uma pequena reação, né? E, portanto, uma pequena melhora também nos indicadores, tanto de internação quanto também de óbitos diários, que estavam assim num número bastante alto e que já deu uma pequena queda. Mas a situação ainda é de bastante cuidado e nós apelamos a todos os nossos irmãos, a todas as pessoas que nos escutam, que tenham cuidado. Afinal, nós estamos chegando perto de uma vacinação em massa da população e acreditamos que através da vacinação possamos nós bloquear a transmissão desse vírus e poder viver assim um pouquinho mais de segurança, né? Esse não é um momento muito seguro, esse não é um momento muito bom, esse é um momento ainda que nós não podemos relaxar e nós, como igreja, evidentemente, como cristãos, sempre precisamos dar o exemplo. Nós não nos reunimos, repito, sempre digo isso, por causa simplesmente de determinações legais, embora que elas sejam importantes também, mas nós deixamos de nos reunir pela motivação por trás dessas determinações legais, que são as informações, os dados, as recomendações das autoridades de saúde, da ciência, enfim. Então nós, como igreja, particularmente igreja luterana, que tem também como lema que somos livres para servir, então no espírito de liberdade, não de constrangimento, nem de mera obrigação, nós, no espírito de liberdade, em serviço ao semelhante à sociedade e aos apelos de médicos, aos apelos das autoridades de saúde, em especial, depois revertidos em algumas decisões legais pelos governantes municipais, estaduais, principalmente, e que então recomendam o máximo de cuidado. E nós, como igreja, enfim, como falei antes, queremos ser exemplos nisso. Tá? Esse é um momento importante para nós, um momento de culto. Queremos lembrar também, em especial aos nossos irmãos daqui de Uberlândia, que amanhã, a partir das 9 horas, teremos 13 momentos de culto aqui, presencial, aqui na igreja. A partir das 9 horas, de meia em meia hora, com distribuição da Santa Ceia para famílias. Então a família, ela entra na igreja, higieniza-se conforme as regras, higieniza as cadeiras, se senta, nós fazemos uma pequena celebração, depois consagramos a ceia, o pão e o vinho, as pessoas se servem assim do pão e o vinho, e recebem em consolo o pão e o vinho, o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo, para o fortalecimento da fé, para o
perdão de pecados para a vida e salvação, depois retorna aos seus assentos. Nós fazemos uma oração e conclusão, e finalmente, completada meia hora depois, uma nova família adentra o espaço do nosso pequeno templo, higieniza as cadeiras, senta, e a cerimônia se repete assim temos planejado 13 momentos, até às 18 horas, considerando que às 20 horas não podemos mais circular pela cidade, uma recomendação, uma legislação local. Assim que as coisas melhorarem e que forem mais flexibilizadas, porque os números, os indicadores de saúde e da doença melhorarem, nós então não temos dúvida nenhuma que retomaremos, ainda devagar, mas retomaremos os nossos cultos presenciais e as demais atividades. Esperamos que isso seja possível o quanto antes, mas, enfim, isso é algo que, de fato, quem sabe, é o nosso Deus. Bem, queremos iniciar então esse nosso culto de hoje, lembrando que é o culto do bom pastor, lembramos Jesus como o bom pastor, e assim iniciamos dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos, portanto, iniciar esse nosso momento de culto em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, sempre que nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos com humildade, certos que somos pecadores e que o presente maior que Deus nos deu é o perdão e com ele a vida e a salvação. Mas, evidente que nós ainda carregamos a nossa natureza corrompida e o pecado continua ainda dentro do nosso coração e continua, evidentemente, complicando a nossa vida, as nossas relações com aquilo que chamamos de pecado. Por isso, reconhecidos, queremos chegar humildes diante de Deus, fazer nossa confissão para que Ele nos perdoe e assim, tranquilos, possamos com coragem nos aproximar, nos achegar de nosso Pai, de nosso Deus, que em Jesus Cristo aceita cada um de nós, aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, não só aceita, mas através da palavra, através dos sacramentos que nós tomaremos em ocasião apropriada, Ele nos abençoa, fortalece a nossa fé e mantém cada um de nós no caminho da verdade, da justiça e da paz. Por isso, amados no Senhor, vamos agora com coração sincero nos achegar diante de Deus, nosso Pai, e lhe confessar os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos conceda o seu perdão. Porque o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso oremos. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós. E por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Espírito Santo, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra,
a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bem, se de fato foi essa a vossa confissão, então eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos perdoo todos os pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ler o Salmo desse domingo, amanhã, que é o domingo do Bom Pastor, enfim, é o quarto domingo da Páscoa, e é o Salmo, belíssimo Salmo 23, sobre o qual nós refletimos na quarta-feira passada, no nosso estudo, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser, de eternidade a eternidade. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Ó Deus, que fazes com que os teus fiéis tenham um só sentimento e uma só vontade, que é a tua vontade, concede ao teu povo que ame o que tu prometes, para que nas múltiplas mudanças desse mundo os nossos corações se voltem a ti, onde sempre há alegrias verdadeiras. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nós queremos ouvir a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 1 a 12, onde lemos: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, e recolheram-os no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000.
No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Assim termina a leitura aqui de Atos dos Apóstolos. Queremos ouvir ainda também a leitura da epístola escolhida para esse final de semana, que encontramos em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, 16 a 24, onde lemos: E nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é esse: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Assim termina a leitura da Santa Epístola. Nós queremos também ler o Evangelho escolhido para esse nosso domingo, que é o Evangelho de João. Evangelho, o texto nosso desse domingo de amanhã, que é o quarto domingo de Páscoa, é Evangelho de João. É o capítulo 10 do Evangelho de João, versículos 11 a 18, onde lemos palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco.
A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para integrar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, Jesus diz que Ele é o bom pastor. Nós somos as ovelhas. Ovelhas guiadas pelo bom pastor. O bom pastor, ele diz que dá a vida pelas suas ovelhas. E outra coisa importante, ele conhece as suas ovelhas. E elas conhecem a ele. A ovelha, nós refletimos sobre o Salmo 23 na quarta-feira passada e começamos a destacar o que queremos fazer agora novamente. A ovelha é um animal frágil. Sabe isso quem já lidou com ovelhas? Quando eu completei quase 40 anos de ministério, eu resolvi ficar 2 anos de uma certa forma, fora da atividade diretamente ministerial. E nesse período eu me recolhi, durante 2 anos quase, num sítio, lá no sul de minha mãe, construí lá uma casa e comecei a criar ovelhas. Dá muito trabalho. Ela é muito frágil, a ovelha. De tantos em tantos dias é preciso dar o remédio de vermes, vacinar contra algumas doenças. E quando chove muito, dá problema nos cascos, crescem demais, machucam os pés, precisa se cortar o casco, e é duríssimo, não é fácil. E quando começa o verão, o serviço é muito grande,
É preciso cortar a lã, tosquear a ovelha, o termo que se usa no sul. Vai começar a tosquia, é um trabalho duro. Eu nunca tinha feito, fiz, sofri, mas fiz. E as ovelhas sofreram, evidentemente, um pouco por minha falta de conhecimento que eu fui adquirindo na prática, mas elas sofreram as consequências, evidente. Eu perdi, inclusive, algumas, porque não vacinei corretamente no momento certo. Bem, depois eu recebi um chamado, vim para Uberlândia e minhas ovelhas ficaram lá aos cuidados do meu irmão, que morava um pouquinho mais afastado. E numa determinada noite, aconteceu o imprevisível. O irmão estava, óbvio, de madrugada, dormindo, não viu nada. Encostaram o caminhão e levaram todas. Não eram muitas, eram umas 10 ovelhas, levaram todas. E ele não viu nada. A ovelha também é um animal fraco, é um animal muito frágil para se defender. Se o ladrão entra no galinheiro para roubar galinhas, vai ser um alvoroço enorme. E o dono vai acordar, vai ser difícil levar todas as galinhas. Mas com as ovelhas foi diferente. A única reação delas é correr. Mas como foram cercadas, não tiveram para onde correr. A ovelha é presa fácil. Então ela é frágil e ela depende de um bom pastor. E eu vim embora, não fui um bom pastor. E meu irmão estava dormindo. Elas estavam desprotegidas. E não imaginávamos que entraria ali ladrões e carregasse as ovelhas. Ainda bem que ninguém viu, porque o ladrão, ele vem para roubar, matar. Como diz a Escritura Sagrada, poderiam eventualmente até reagir. Foi uma coisa muito bem calculada, como fizeram em outros lugares também. Então a ovelha é frágil. Inclusive, quando a gente vai carnear uma ovelha, ela não berra, ela morre calada. Por isso a ovelha, ela é um símbolo, primeiro, de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que foi imolado por nós, sem abrir a boca, enfrentou o sacrifício, ou como ele diz no texto de hoje, ele mesmo entregou a sua vida. Como a ovelha, de uma certa forma, depois que ela está firme, amarrada, pendurada para ser morta, não reage mais. Assim Jesus também não reagiu e deixou-se levar como ovelha muda ao matadouro, ele para a cruz, para assim ser sacrificado por causa de nossas injustiças e conquistar para nós com sangue o seu perdão. Mas aí ele diz agora que nós somos as suas ovelhas, e ele é o bom pastor. Bem, a nossa vida também ela é marcada por fragilidades. E nossa maior fragilidade é o enfrentamento de Deus. A nossa maior fragilidade é em relação às tentações do mundo, aos inimigos da fé. Em primeiro lugar, nossa própria corrupção interior, na qual nós nascemos, mas também as tentações do mundo e o próprio diabo, que nos tenta e que usa as coisas do mundo como instrumentos para nos desencaminhar. E caímos fácil, porque somos ovelhas frágeis. E se o nosso pastor não for o bom pastor Jesus, então nós ficaremos sem defesa. Seremos desencaminhados, seremos levados
e nossa vida será sacrificada e experimentaremos a morte no seu pior sentido. Mas Jesus, Ele é o bom pastor. E nós, como frágeis, não estamos à deriva, não estamos abandonados, mas estamos sendo bem cuidados. Em primeiro lugar, Ele nos defendeu das ameaças ao Ele dar sua vida pelas ovelhas. Ele deu sua vida por nós. O mercenário é aquele que, quando vir o lobo, ou mesmo o ladrão, ora, ele não foi pago para perder a vida, ele não foi pago para se arriscar, ele não foi pago para se machucar. Ele prefere perder o emprego, mas garantir a sua integridade física, por isso no perigo. Para ele, o mais racional é fugir e deixar as ovelhas à mercê dos lobos ou dos ladrões. Mas Jesus não, Jesus luta. E nessa luta contra o lobo devorador, Ele entregou a sua vida, mas conseguiu a defesa das suas ovelhas porque ressuscitou. E agora Ele anda ao nosso lado como bom pastor a nos conduzir a pastos verdejantes, ou seja, nos conduzir para uma nova vida, segura nas mãos dEle. Além de Ele ter dado a vida por nós, Ele nos conhece. Isso é importante. Nós não somos apenas um número para Jesus. Ele conhece nosso coração, Ele conhece nossa vida, Ele conhece nossos sofrimentos, nossos dramas, conhece nossas fragilidades, conhece nossos erros. E Ele, por causa do conhecer, Ele se faz íntimo de cada um de nós e está sempre perto como bom pastor. E as ovelhas o conhecem também. Nós conhecemos Jesus. Nesse mundo, muita gente fala em nome de Jesus. E muitos discursos que usam o nome de Jesus nem sempre são discursos fundamentados naquilo que Jesus disse ou naquilo que Jesus quer. Como saber? Como conhecer o verdadeiro Jesus? Como conhecer a vontade verdadeira dele? Nós só podemos conhecer isso ao esvaziar o nosso coração de todo o nosso orgulho e abri-lo com humildade à palavra de Deus e encontrar ali um coração esvaziado, um coração vazio. De fato, a palavra pura dele, sem interferência das nossas ambições, dos nossos egoísmos, das nossas injustiças, enfim, de tudo aquilo que porventura possa deturpar a palavra. Porque a ambição pessoal de muitos que querem arrancar o sangue do povo, muitas e muitas vezes deturpam a palavra de Deus e pegam essa palavra completamente fora do seu contexto e enganam o povo de Deus. Nós não podemos nos enganar, precisamos conhecer Jesus. E conhecer Jesus
é principalmente olhar no exemplo que ele deixou. O exemplo que ele deixou é um exemplo de amor. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele não resistiu contra os seus opressores. Ele não usou armas. Ele não deu socos. Ele não deu pontapés. Ele não reagiu com ódio. Pelo contrário, ele sabia que a sua missão era entregar sua vida como ovelha muda, vai ao matador por amor dos seus. Portanto, o discurso de Jesus é sempre um discurso de paz, é sempre um discurso de amor, é sempre um discurso de sacrifício pelo outro, particularmente por aquela ovelhinha mais fraca, aquela que se perdeu, aquela que caiu, aquela que ele procurou, deixando as outras 99 ovelhas. Foi atrás da pequena, da frágil, da pobre ovelha que se perdeu. Jesus vai atrás dos menores. Jesus tem uma preferência de cuidar daqueles que são menores, dos mais frágeis. Essa é uma característica do amor. E essa precisa estar nos discursos que de fato representam Jesus e que nos fazem de fato conhecer Jesus. Assim é Jesus e não diferente. Portanto, que Deus, em Jesus, o bom pastor, nos guie, veja as nossas dificuldades e nos socorra em qualquer uma delas, e vai fazer isso porque nos conhece. E nós, sempre fiéis à sua palavra, queremos reconhecer sempre o Jesus, verdadeiro Filho de Deus, que por nós deu sua vida, para que nele nós agora possamos ter também perdão, vida e salvação, e uma vida também dedicada ao serviço de Deus e ao serviço do nosso semelhante. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, vamos orar. Onipotente e sempre eterno Deus, que és digno da reverência de todos os filhos dos homens, com humildade te rendemos profundas graças pelas inumeráveis bênçãos, tanto temporais quanto espirituais, que sem mérito ou dignidade de nossa parte tu nos concedeste. De modo especial te louvamos por teres preservado entre nós a pregação clara e pura de tua palavra e as sagradas instituições de tua casa. Te suplicamos, ó Senhor, que preservas e estendas o teu reino de graça e conceda à tua igreja em todo o mundo pureza de doutrina, pastores e mestres fiéis que preguem tua palavra no poder do Espírito Santo. Ajuda a todos quantos ouvem a entenderem corretamente a tua palavra e confiarem nela. Envia mais trabalhadores à tua seara e abre as portas da fé àqueles que não te conhecem. Por tua misericórdia, lembra de todos aqueles que se opõem à tua igreja para que se arrependam e caminhem conosco em entendimento e paz. Se tu o protetor e defensor de todo o teu povo em tempo de tribulação e de perigo, particularmente nesse momento de crise e de pandemia. Esteja presente especialmente com aqueles que estão sofrendo perdas. Nós sofremos recentemente a perda de um colega pastor, Odair Denzin, que durante tantos anos se dedicou ao ministério, mas foi vítima dessa doença do Covid. Bondoso Deus esteja com a família, esteja com os parentes, com os filhos, os consolando e guardando. Bondoso Deus, nós queremos incluir nessa oração todas as pessoas enlutadas nesse país, que sofrem
e que possam ser confortados assim também pela única coisa que de fato pode dar conforto, que é a tua presença, que é a presença das tuas promessas, particularmente desta promessa, da promessa da ressurreição. Bondoso Deus, esteja com as pessoas que estão internadas agora com muito medo, particularmente aquelas que estão entubadas. Ó Deus, alivia suas dores e que possam voltar à saúde e se restabelecer. Protege o teu povo, enfim, para que possa permanecer imune ao vírus. Abençoa também a campanha da vacinação, para que ela ocorra de forma bem correta e rápida e que possa chegar a bom termo e assim bloquear, digamos assim, a transmissão do vírus entre nós e possamos viver uma vida mais próxima, enfim, da normalidade. Bondoso Deus, olha também para as autoridades de saúde, para os médicos, enfermeiros, todas as pessoas da área da saúde e todos os outros, enfim, que estão na linha de frente, trabalhando assim com dedicação aos próximos e aos semelhantes. Bondoso Deus, nesse momento de crise também nós lembramos especialmente das pessoas que perderam o emprego, dos mais pobres, daquelas pessoas que têm dificuldades em relação ao pão de cada dia. Esteja com essas pessoas, ó Deus, sempre com o teu socorro, colocando pessoas no caminho que ajudam e que possam indicar caminhos para as pessoas que estão desesperadas, para que não desesperem e possam encontrar uma saída e uma solução. Enfim, ó Deus, esteja com todos, aceita nosso corpo e alma, nosso coração, nossa mente, nossos talentos, nossas habilidades, aceita, enfim, também tudo aquilo que nós oferecemos a Ti e especialmente queremos oferecer a Ti uma vida de amor, uma vida consagrada. Nós somos nesse mundo estrangeiros, peregrinos na terra, ajuda-nos a prepararmos bem para a nossa verdadeira pátria depois que há de vir, mediante uma fé genuína e uma vida piedosa, fazendo a obra que Tu nos incumbiste, enfim, de ser Tuas testemunhas, espalhar a Tua verdade ao mundo todo. Que possamos fazer isso agora, enquanto ainda é dia, antes que venha a noite, quando ninguém mais poderá trabalhar. E quando chegar essa nossa noite, quando chegar nossa hora derradeira, sustenta-nos especialmente então com o Teu Espírito Santo e recebe-nos no Teu reino eterno. Suplicamos isso mediante Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.